sem congelar, hein? Amém, glória a Deus, irmão. Boa noite, senhor, boa noite a todos. É um privilégio estar Boa aqui mais uma noite. vez, falando sobre o reino de Deus. E hoje nosso bate-papo, que eu tinha falado com o Ricardo, sobre conselhos para ser bem-sucedidos. E até envolve até esse assunto aí do nosso amigo Lorival, né? A gente deseja aí melhora, Lorival, que realmente coisas acontecem, acidentes acontecem, mas nós temos que estar sempre atentos para ser bem-sucedidos aqui nesse momento aqui na Terra. Gentileza, anote aí no seu livro, no seu livro de estudo, na sua Bíblia, Provérbios 4, capítulo, verso 20 a 23, nós vamos comentar sobre as orientações divinas. Lucas 14, 31 e Lucas 14, 12 e depois Lucas 16, 9. Vou repetir para quem vai anotar. Provérbios capítulo 4, versos 20 a 23. Lucas 14, 31 e 32. Depois Lucas 14, 12 a 14. Depois Lucas 16, verso de 1 a 9. De 1 a 9, né? Amém? Pois bem, esse nosso bate-papo aqui, né, é bem descontraído para quem não está acostumado. Estamos aqui para trocar informações, trocar conhecimento. Tivemos aqui muita surpresa em relação a testemunhos, né, de vida, de trabalho evangelístico. Então isso agrega muito para nosso crescimento, né, espiritual e também para nosso lapidar, para a gente poder ensinarmos melhores as pessoas que nos procuram, seja membros de uma igreja, de uma célula, até mesmo nossos familiares. Gente, abre essa Bíblia em Provérbios 4, diz assim sobre os princípios, né, de uma orientação, conselhos para ter, ou seja, um conselho. Sei que muitos familiares não escutam conselho, né? Principalmente filho, né? Mas eles falam assim, é uma orientação divina, então temos que ter conselhos. Provérbios 4, a partir do verso 20. Estou lendo a minha versão NVI, tá? Provérbios capítulo 4, verso 20. Diz a minha versão, diz assim: Meu filho, escute o que eu digo a você. Incline o ouvido às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do meu coração. 22. Pois são vidas para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. 23. Acima de tudo, guarde no seu coração, pois dela origina a vida. Em algumas Bíblias, a vida e a morte. Pois bem, então nós temos aqui para tirar 6 pontos que ele fala, né? Quem escreveu o ato aqui de Provérbios 4, esse ensinamento que diz, é ter atenção às palavras de orientações. Segundo, inclina os ouvidos aos ensinamentos. Terceiro, nunca perca os ensinamentos. Eu tenho que ouvir, guardar e nunca perder. O quarto, guarde as orientações no meu coração. 5. Essas orientações são vida e saúde. E 6. Ensinamento nutre e sustenta a vida. Por que nós temos que sempre estar relembrando isso aos nossos irmãos, aos nossos entes queridos? Porque ao longo aqui na Terra, sempre estamos vendo que sempre tem tribulações, sempre tem problemas surgindo. Nós já falamos aqui, não somos imunes a assalto, imunes a acidente de carro, acidente doméstico, né, como foi citado aqui agora há pouco do nosso irmão. Nós temos o quê? Vigiar, a eterna vigilância. Para que sabemos, já citamos também, nos nossos encontros anteriores, que esse bate-papo aqui está sendo sustentado pelo aquilo que nós comentamos há 2, 3 semanas atrás. Ou seja, falamos de quebra de maldição, sobre endemoniado, sobre santificação, sobre a palavra divina, sobre o perfeito louvor, que vem do fundo do coração, não a falsidade, não louvar de baixo para fora, para chegar a esse ponto aqui, opa, eu preciso, além de tudo aquilo que nós comentamos, observar o que Deus está me orientando para evitar escândalos dentro e fora da igreja. E nós sabemos que nosso caminho aqui fora é um livro aberto, que muito ímpio vai nos ler através de nossas atitudes. Quando estamos no trânsito, quando estamos no hospital, passando um momento de aflição, ou visitando alguém, passando uma grande necessidade, como as pessoas estamos lendo? Então, calma aí, eu estou fazendo aquilo que está sendo orientado
Que é muito fácil chegar assim, não, mas todo mundo erra. Sim, mas eu posso evitar muito erro porque já foi dada a orientação. Então eu tenho que apontar na minha vida, esquadrinhar a minha vida e botar no papel. Calma aí. Se ele falou que eu tenho que guardar a orientação, então eu estou cumprindo realmente a orientação para dizer que é uma tentação que está me vencendo, não, que é uma aprovação, e na verdade, se eu botar para escanear o que eu estou fazendo todo dia, eu estou deixando de observar as orientações para ser bem sucedido aqui na Terra. Quando eu for abrir uma empresa, eu busquei realmente a orientação correta? Que Deus deixou fechar porque Ele quis. Mas você realmente pautou o planejamento? Então, tudo que eu vou fazer na vida, eu tenho que planejar. Eu tenho que saber se eu fiz um bom negócio, tenho que saber se eu vou viajar, como foi dito aí, né? Manutenção do carro. Se eu tenho reboque para alcançar até onde eu vou. Se eu tenho dinheiro para ir e voltar. Eu vou com aquela brincadeira antiga, né? Obra de igreja, né? Começa uma obra e nunca acaba. O que eu planejei, eu pensei, né? E onde está esse planejamento? Por gentileza, abra Lucas 14, que ele fala sobre o planejamento. Lucas, no seu capítulo 14, no seu verso 31. Fala sobre planejamento, a prudência. Amém? Podemos? Lucas 14, 31, na minha versão, diz assim: qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não se assenta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar quem vem contra ele com 20.000? Ou seja, quem é o rei? Opa, eu vou fazer algo. Se eu começar, eu vou terminar? Eu tenho condições realmente de fazer uma obra, ou construir algo, ou fazer um prédio, ou mudar de emprego, ou mudar de cidade? Eu tenho que planejar, eu tenho que colocar na ponta do vem cá. Eu tenho que ponderar, analisar, refletir, ter um pensamento calmo, reflexivo, saber, eu vou realmente conseguir, para evitar aquelas coisas que realmente acontecem na sociedade. É o crente que não sabe ser organizado, é o crente que é bagunceiro, é um lugar desorganizado. Eu tenho que ser o exemplo da terra. O sal serve para salgar, então nós temos que salgar. Eu não posso abrir mão disso. Mas é cansativo. Que seja. Nossa, tem que ter trabalho. Não temos que abrir. Aqui na terra, só há sofrimento aqui na terra. No céu, as lágrimas serão enxugadas, não há ranger de dente. Então, eu tenho que ter trabalho aqui na terra. Eu tenho que buscar esse entendimento. Eu tenho que buscar, senhores, vamos lá, vamos junto. Vamos construir isso aqui? Então, eu tenho que saber. Se eu tenho que salgar, eu tenho que salgar. Eu não posso ficar passivo, como comentamos aqui algumas semanas atrás, ver coisa errada e dizer, não é comigo não, vou deixar acontecer. Eu estou sendo omisso. Acho que como foi comentado aqui, mas vai dar direito às pessoas de fazer coisa errada? Nós não temos direito de fazer errado? Eu não vejo desse ponto de vista. Pode acontecer errado? Pode. Você planejar isso errado, até acontece. Falha humana. Agora, eu desejar, eu almejar algo e ver que a pessoa vai dar errado, vai bater como diz antigamente, vai bater com o cara no poste e vou, não é comigo não estou nem aí. Eu estou sendo omisso também. Estou vendo que a pessoa vai se dar mal, não deixa a pessoa planejar, ela vai construir, mas depois vai ter que desmontar. Será que isso é bondade? Está vindo no meu coração? Eu estou sendo espremido e de mim sai o quê? Malícia? Mau caratismo? Índole perversa? Nós falamos também da índole aqui, né, geracional. Eu tenho que saber, opa, eu estou planejando, eu tenho que saber com quem eu planejo, saber com quem eu ando, né, se eu consigo realmente terminar. Para quê? Para inclinar meus ouvidos aos bons ensinamentos, para me ser exemplo para a sociedade. Estou sendo prudente? Opa, não, então eu vou ser prudente. Estou sendo desatento? Então eu vou passar a ser atento. O que me falta para melhorar? Falta esse ponto aqui, eu tenho que ser mais atencioso, tenho que ser uma pessoa mais obediente, tenho que ser uma pessoa mais carinhosa, tenho que dar mais atenção a B ou C dentro da minha casa, eu tenho que atentar aquilo que está me faltando. E não apontar, não, é Deus que quer assim. Não, Deus já falou que eu tenho que ter atenção, Deus falou que tem ensinamento, Deus falou que eu não posso perder a orientação. Filho meu, atenta para os ensinamentos. Vida doméstica, Paulo fala sobre isso.
correção de um bom diácono. Timóteo fala sobre isso lá no capítulo 3. Então eu tenho que atentar no que eu tenho que me espelhar e junto à palavra e dizer o que a palavra está me dizendo e eu não estou obedecendo. Sou eu que não estou sendo atento, sou eu que não estou me curvando. E não para dizer, não, que Deus está me testando. Primeiro eu me examino se eu estou já utilizando e fazendo aquilo que já foi ensinado. Senão fica naquela retórica, não, é teste de Deus, é teste de Deus, teste de Deus. Mas nunca sai do teste de Deus. Você nunca evolui para uma nova fase, você nunca passa para uma nova fase, está sempre no teste de Deus, você nunca completa a missão que começou. É falta de atenção. Certo? Gentileza, o próximo processo do planejamento, nós vamos para, né, não faça por recompensa ou usúria, no Lucas 14, também no verso 12. Só voltar aí alguns versos. Isso aqui até é aquela palavra que nós temos que parar para refletir, né? Lucas 14, 12, orientações para não buscar recompensa, mérito, né? Diz assim na versão: então Jesus disse ao que havia convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide os amigos. Complicado, né? Irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se eu fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Ou seja, eu quero fazer um evento para me mostrar, para me aparecer, botar meu nome na placa. Aí eu vou fazer um evento aqui, mas lá na frente eu vou ter lucro. Eu estou fazendo com uma intenção de ter mérito. Então continua aqui, 13. Quando, porém, der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. 14. Bem-aventurado será você, porque estes não têm como te retribuir. Ah, não vou chamar essas pessoas chatas não, porque, cuidado, irmão, como diz meu antigo pai, né? Bota a barba de molho, né? Cuidado com o que eu estou fazendo, qual é a minha intenção, a prudência, a visão. Eu estou fazendo para mérito, eu quero aparecer, eu quero ser um destaque, eu quero buscar fama. Bem-aventurado é você, porque este não tem como te retribuir. A Bíblia não está repreendendo que eu não posso ter amigo rico. Se eu tenho amigo rico, vamos fazer um banquete de noite, vai ir uma sopa para quem mora na rua, vamos distribuir cesta básica. Por que não chamar os amigos ricos, bem-sucedidos, né, abastados, para fazer ação social? Sem que ninguém veja, sem botar placa em lugar nenhum. Não precisa chamar o jornal e dizer, olha, estou aqui colocando aqui 10 mil pessoas, matando a fome, dando colchão. A orientação é, chame os pobres. Bem-aventurado será você, porque eles não têm como te retribuir. Eu posso fazer um evento social com rico? Posso. Gente, vamos aqui, evento social rico, vamos aqui arrecadar para a gente no Natal fazer uma cesta, né, uma festa de Natal para quem mora na rua, para quem... Por que não? Como Jesus falou, lembra quando eu estava com fome, sede e frio? Você me visitou, você me alimentou? Jesus está falando sobre isso, mas quando foi que eu te dei comida, quando eu te dei de cobertor? Quando você fez a sua obra. Você quis fazer por bondade, não por merecimento, não por engrandecer o seu nome, meu nome, o grande fulano, está grande. Cuidado. É orientações para ser bem sucedido. O mundo está nos vendo. Principalmente longe, quem está sentado no banquinho é quem? Satanás olhando. Fala, o crente lá, é amostrado, né? Rapaz, não precisa nem estar perturbar a vida dele. Já está se amostrando, já está indo pro buraco, deixa ele. Não, no final ele vai dizer, não te conheço não, irmão, vai pra lá. O diabo fica sentado, só olhando ali, com pipoca. Rapaz, esse crente é danado, né, rapaz? Vai quebrar a cara, ó. Ele não conhece a escritura. O diabo vai rir. O diabo fica sentado na pracinha só olhando. Rapaz, mas que crente esse crente é presepeiro. Vamos quebrar a cara. Porque a gente quer aparecer, a gente quer chamar a atenção, a gente quer botar, né, cardiologia mundana, quer botar abacaxi na cabeça. Então tem que ter cuidado com esse tipo. Se eu quero ser bem sucedido, faça conforme a orientação. A Bíblia, como foi dito aqui diversas vezes, acho que é um bordão mais usado aqui pelo pastor Carlinhos, já está tudo escrito, é só ler.
Então por que não chega aqui todo dia? Meu irmão, eu vou comprar, eu vou vender, vou negociar, vou viajar, vou estudar, vou me informar, vou abrir uma empresa, vou fechar uma empresa, vou mudar de cidade. Eu vou procurar aqui, Senhor, me orienta aqui, me dá uma inspiração. O que tem que fazer? Ou vou procurar gente também dessa área aqui. Capacidade. Eu tenho que ser sagaz, eu tenho que ter esse entendimento. E onde está dizendo isso que eu tenho que ter astúcia? No Lucas 16, Jesus destaca a astúcia do ímpio. Jesus destaca a astúcia do ímpio. Lucas 16, no verso 9. Lucas 16, estava no Lucas 14. Lucas 16, verso 9, Jesus, vendo o que está acontecendo, ele destaca a astúcia e a prudência de um homem ímpio. Diz assim a minha versão. Por isso eu te digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Difícil, não vou ler de novo. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o receberão nas moradas eternas. Aí vem aquele versículo muito conhecido, né? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é fiel, quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará a vocês as verdadeiras riquezas? Ou seja, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, como é que você vai receber as verdadeiras riquezas do céu? Dizendo aqui, voltando aqui, quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas? 12, continua. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, confiança. Eu estou utilizando o dinheiro da minha empresa, de alguém, que mais que se dane, vai perder, o dinheiro não é meu, eu estou sendo digno, só porque o meu patrão não é da minha religião, ou confessa a mesma fé que eu tenho, eu quero mais que ele se exploda, eu estou sendo justo com o patrão, eu estou sendo justo com a pessoa que está comprando meu carro, meu carro vai quebrar mesmo, meu carro está inteirinho, meu carro está inteirinho, pode comprar, está inteirinho, eu estou sendo justo? Estou sendo desonesto. Irmão, o carro está quebrado. Você quer comprar? Está quebrado. Se andar um mês, ele vai cair, as rodas vão sair. Seja fiel, mesmo com a coisa desse mundo. Eu não posso ser desonesto. Mas a luz está cara, então vou botar um gato na minha luz. A água está cara, eu faço um gato de água. Por quê? Eu tenho que me comparar às pessoas infiéis. Eu tenho que entender isso. No 13 diz aqui, continua. Nenhum servo poderá servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês podem servir a Deus e ao dinheiro? Não, já que o dinheiro não é meu, ou eu tenho ganância com o dinheiro que é dos outros, eu tenho que ser honesto o tempo todo, para me ser bem sucedido diante de Deus. Principalmente, mas o dinheiro é injusto. Sim, é do patrão. Daniel estava na Babilônia. A Babilônia era de crente? Não. José no Egito. O Egito era crente? Não. Mas José foi fiel e respeitou o rei do Egito. E Daniel respeitou o rei da Babilônia. Mas só porque não confesso a minha fé, que é minha, eu vou ser injusto? Eu vou ser infiel com a pessoa que está me empregando? Ou vou massacrar um concorrente para me dar bem? É injustiça. Se eu quero estar bem com Deus, eu tenho que me dedicar à justiça. E ver o conselho. É conselho? Opa, calma aí. Eu tenho que respeitar o que é do alheio, eu tenho que respeitar o que é do irmão, eu tenho que respeitar o que é da minha concorrência. Eu não posso ser desonesto. Depois eu chego lá na igreja, Senhor, me abençoa, magnânimo, excelso, poderoso. Que louvor falso é esse? Que louvor falso. Como falamos aqui, há 10 semanas você viu o perfeito louvor. Minha oferta é de quê? De justiça? Aí eu vou usar a malaquia, né? Quem de acha de oferta? Não quero essa oferta não, meu irmão. Essa oferta aí, sai de mim, sai pra lá com essa tua oferta maluca aí.
é infiel, imprudente, desconfiado, é maligno, pensa dos outros, maquina o mal. Ele tem que pensar, para ser bem sucedido, seguir as orientações da Bíblia, como foi dito. Já está escrito. Então, por que eu vou praticar coisa errada, que já coisas que eu posso evitar? Já tem coisas que acontecem. Acidentes acontecem, como foi dito aí, escorrega, ou a pessoa bate, ou a pessoa dorme no volante. Acidentes já acontecem. Passou, muitos patriarcas passaram por problema de crise de fome no Egito, fora do Egito. Coisas acontecem nesse mundo. Eu ainda vou facilitar para poder prejudicar alguém, para que eu possa me destacar. Então, quero que essa palavra aqui a gente possa refletir nesse nosso bate-papo, não é nenhuma doutrina, é apenas um bate-papo, a gente possa refletir, nós possamos ajudar um ou outro para crescer nesse entendimento, nós possamos crescer diante de Deus, diante dos irmãos, para que possa ajudar um ou outro a errar menos, a evitar erros bobos que podem ser evitáveis. Amém? Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Que Deus, o Espírito Santo, possa nos capacitar a dar crescimento nesse entendimento. Obrigado, senhores. Boa noite. Amém, Osni. Amém. Glória a Deus, aleluia. Fique à vontade aí, irmãos, para comentar, para questionar. Amém, amém. Boa noite, pessoal. Eita, irmãozinho, você veio hoje. Bom, chegou na hora, né? Que bom. Com força total aí. É porque eu faltei esses dias, é isso? Mas muito bem colocado a sua palavra hoje, irmão. Deus te usou bastante porque é um ponto muito complicado isso daí. Quando você... É muito natural. Eu ir na casa de alguém e tal, e... Não, depois eu vou fazer um churrasco para você, né? Vai lá em casa que... Opa, vamos lá. Mas a coisa mais difícil que é exatamente chamar aquele necessitado. Nós estamos caminhando fora da estrada real. Nós estamos fazendo exatamente o contrário. Nós estamos fazendo essa palavra de hoje, nós temos que refletir muito nela para que nós procuremos nos corrigir. Porque ela está aí, ela não é brincadeira não é história em quadrinho não. É realidade. E nós estamos fazendo exatamente o contrário, tiro por mim. É muito natural. Não, depois a gente se encontra aí, vamos fazer outro churrasco, vai lá na minha casa e sempre querer retribuir aquilo que faz, e a gente não chama os necessitados, as pessoas que não têm condição de fazer. Isso é muito difícil, não estou falando com todos. De repente, tem muitos que fazem isso, mas não é o meu caso. Estou tirando por mim. Uma palavra que nós temos que se refletir muito é que temos que estar sempre atento, por isso que as Escrituras pedem para a gente meditar dia e noite nela, por causa disso, para que a gente não saia fora dessa estrada, meus irmãos. Não vou me alongar muito, tem muita gente para fazer bons comentários aí, porque essa palavra foi fantástica. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus abençoe a todos. Ricardo, eu estou de volta, estou em casa, viu? Calma, irmãos, um por vez, tá? Calma. Eu só quero fazer um comentário rápido. Eu acho assim, o que você falou, eu tô refletindo nisso. Às vezes é difícil, né, a gente separar essa questão do fazer para se mostrar ou o fazer por fazer, né? Eu falo isso principalmente na área profissional. Eu vejo tanta gente querendo mostrar serviço para ter uma recompensa, no que, na verdade, a pessoa já está sendo recompensada porque ela tem a obrigação de fazer. Ela foi contratada para fazer aquilo, mas ela valoriza tanto aquilo que ela faz com essa intenção. Então, esse o jeito que você colocou, muito bem colocado, a gente tem realmente que tomar muito cuidado, porque é realmente uma armadilha isso, né? Às vezes, você, sem querer, você acaba negociando
um trabalho que você tem que fazer, mas você valoriza, se autovaloriza para poder ter recompensas, né? Então, realmente é uma palavra de muita, a gente tem que realmente ter muita reflexão, porque não é difícil cair nesse erro, não. Eu confesso para você que eu já caí nessa situação várias vezes, principalmente na parte profissional. Se eu fizer isso, o chefe vai me recompensar. E não é isso, a gente tem que fazer, primeiro porque se eu tenho um emprego, foi Deus que deu. E o que eu tento fazer, o que eu tento realmente me policiar e me ajuda muito, é saber que eu não estou fazendo para o homem, estou fazendo para Deus, porque foi Deus que abriu a porta. Então a gente acho que indo por essa visão, a gente consegue superar essa falha, né? Essa falha humana nossa de querer se mostrar. Amém, irmãos? Fiquem à vontade. Pessoal, como o pessoal está calmo aí, eu vou ter que contar aí uma passagem que aconteceu comigo aqui, porque os dias de hoje ele é complicado. Pode ser, Ricardo? Um certo dia chegou aqui um casal, já tarde da noite, nós estávamos aqui na área, aqui em cima, onde eu estou agora. A gente fica aqui até tarde, isso já era por volta de meia-noite, 1h, por aí assim. Eu conversando com eles, e chegou um casal pedindo um cobertor, que ele estava dormindo na calçada, numa calçada aí, com a criança. Eles não estavam com a criança, ele falou que tinha criança, mas aí um vizinho pegou a criança para dormir na casa dele, mas não deu a dormida para eles. E eu conversei com a Ilza, a nossa casa que ela é grande, tem bastante quarto. Falei, vamos chamar esse pessoal. Estava chovendo ainda, hein? Vamos chamar esse pessoal para dormir aqui. Vamos. Aí dei uma dormida para eles, para o casal. Casal jovem. Depois que eles entraram, foram dormir, deitaram, ficamos assim meio surpresos, meio desconfiados. Eu fechei a porta do meu quarto. O quarto tem porta, eu fechei direitinho. No dia seguinte, beleza, graças a Deus, foi uma noite, todo mundo dormiu. No dia seguinte tomou café e eles foram embora. A menininha, ele não foi buscar, não. Disse que estava lá na casa de alguém, lá. Dias depois, ele passou, só ele sozinho. Falou, aquela mulher tal, não prestava, tal, passou só... Aí ficou assim, se podia ficar. Falei, não, nós não pode deixar não, porque tem mais pessoas aqui que vai vir e tal, e despistamos eles, porque ficamos desconfiados. E ele depois, mais uns dias, ele ligou pedindo dinheiro emprestado, alguma coisa assim. E a gente ficou com aquilo, porque hoje nós estamos num mundo muito esquisito, muito complicado para você fazer essas coisas. E eu nem falei para meus filhos, porque eles iam dar bronca em mim até hoje. Porque é meio complicado isso. Porque até então ninguém soube dessa menininha, se realmente tem essa menininha. Tinha essa menininha, porque não estava. Mas é assim... Diante dessas coisas, às vezes inibe muito a gente fazer o bem a alguma pessoa que realmente precisa, porque eu lembro que meus avós, no interior, davam dormida a quem passava na estrada. Nunca houve problema nenhum, mas hoje as coisas se complicam. Por isso que é um espinho quando a gente pensa, às vezes, em levar nosso ritmo correto. Houve essa passagem aí e... nós ficamos com o pé atrás. Na realidade, ficamos com o pé atrás. Porque o cara usou, depois ficou querendo usar nós como malandragem, como ligar para pegar dinheiro, alguma coisa assim. Tá bom? Eu estou contando mais para alerta de como que é a vida hoje, como às vezes isso também inibe a gente fazer o bem a quem realmente precisa. Zé, você está falando uma coisa muito importante. Inclusive, eu já parei para pensar nisso várias vezes. O servo de Deus, ele tem que ter, dentro do Espírito Santo, ele tem que ter esse discernimento, tem que tomar muito cuidado, senão ele é feito de bobo. E é mesmo. Eu viajei há pouco tempo agora com a Inês pelo interior, aí sul de Minas, andei.
cidades pequenas que a gente achava, Nóia tem mais só em São Paulo e tal. Se você olhar para Poços de Caldas, o que tem de Nóia, eu fiquei impressionado de ver. E aí nós passamos em São Lourenço, Cambuquira, Caxambu, um monte de cidade, até que passamos em Passa Quatro, uma cidade pequena, já chegando já perto. Em Passa Quatro, eu estava conversando com uma mulher do hotel, eu falei, puxa, aqui também tem bastante. Ah, você não imagina o quanto tem. Eu falei, mas vocês têm alguma assistência, alguma coisa? Ah, não dá. Porque você sabe que a gente descobriu que eles vinham aqui pedir uma marmita. A gente comprava a marmita, dava para eles. Eles vão lá na favela e trocam por droga. Você está com fome? Come aqui na minha frente. Você está com fome, você vai sentar aqui na minha frente e comer. Ah, não, mas é que eu não quero comer agora. Então, quando você tiver fome, você vem aqui, a gente põe a comida e você vai comer aqui. Eles querem pegar marmita para vender na favela para trocar por droga. Então, assim, já aconteceu de eu estar aqui em Pinheiros, na rua Pinheiros, aqui perto, lá onde o pessoal chama de Lago da Batata, né? E tinha um menino que ele estava verde, a gente estava almoçando num restaurante, e a gente via ele na porta, assim. Eu fui até a porta, o senhor tocou, eu fui até a porta e falei, você está com fome? Entra aqui, senta aqui nessa mesa. Você está com fome mesmo? Estou com fome. Eu pedi um prato, ele comeu com satisfação. Aí sim você vê que realmente é uma pessoa que está precisando, que está com fome verdadeira, porque ele não quer para pegar, para vender, para trocar por droga, porque até nisso eles são espertos. Quantos aí de nós, aqui Zé, no supermercado, que a gente vai aqui no Carrefour, em qualquer lugar, tá cheio, oh, dá para comprar uma garrafa de leite, dá para comprar, eles trocam. A moça que trabalha comigo aqui, ela fala, Zé, tem um supermercado na favela, que eles trocam leite, eles trocam farinha, eles trocam leite ninho, latas de leite, trocam por droga, por crack. E o cara lá da favela vende, lá no supermercado, vende lá dentro da favela e troca por droga. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque a gente tem que ter essa visão, tem que olhar direitinho para ver, viu, Zé? E é importante isso que você falou, tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente, na maior das boas intenções, né? Aliás, fala-se que o inferno está cheio de boa intenção, né? Tem que tomar muito cuidado. Tem que ser alguma coisa especial vinda do Senhor mesmo para você fazer. Exato, José, exato. Mas vou matar uma parada para vocês aí, tire por mim, porque no domingo eu trabalho aqui, o que tem de gente na rua pedindo as coisas, e se eu for abastecer cada um deles, sabe o que eles fazem? Eles trabalham, juntam seu dinheirinho, pega, compra droga e vai atrás de comida lá em casa. Eu já cortei um monte por causa desses mesmos problemas. Viu? É complicada a coisa. Boa noite, abençoados. A paz. Boa noite, Marquinhos. Pela mensagem, comentários, e a gente já fica em reflexão, né? Refletindo, analisando. Eu lembrei aqui, né, da situação vivida, né, pelo rei Salomão. Foi Salomão, aquela situação daquela pegadinha do filho, que foi levado até ele, aquela situação dificílima, né, de duas mulheres, né, onde ao dormir, né, as duas dormiram, e ali no meio da noite, né, acontece uma fatalidade, né, uma das crianças vem a óbito, né, a mãe ali deitada ali com a criança, e ela, mal intencionada, ela pega e troca, né, a criança, viu que a outra estava naquele sono profundo, vai lá, troca, e quando leva essa causa para ele, está julgando, né? Então, né, essa palavra de hoje se ensina a importância realmente nós buscarmos sabedoria de Deus para as questões diversas, né? Olha que situação que ele se encontrou naquele momento. E agiu de uma forma meio que absurda, né? Meio louca, né? Mas glória a Deus, né, que ele teve sabedoria para contornar aquela situação, naquela ali de que, não, vamos pegar aqui, vamos dividir aí o filho aí, que uma fica com a metade, a outra fica com a outra.
Aí a gente vê ali, né, a forma de Deus agir, né? É a verdadeira mãe, né? Ela, opa, não, peraí, mata não, pode deixar com ela. E ele teve, né, discernimento, esse entendimento, essa sabedoria. Naquele momento ali, imagina ali a quantidade de pessoas que tinha ali em volta, mas ele ligado com Deus, essa importância, né, de nós estarmos ligados em comunhão com Deus e os ensinos, né, da igreja, congregação, né, estarmos sendo pastoreados, né, esse grupo aqui também ajuda muito. É quanto um testemunho. Eu falei um pouco com o pastor Arildo do trabalho e com o irmão Osni também, e falei aqui do trabalho feito lá na minha organização militar. Eu contei um pouquinho para o irmão Osni, né, do primeiro desafio, né, que pediram para eu estar levando a mensagem. Foi numa correria, eu cheguei mais tarde, estava com os compromissos, estava para chegar mais tarde, e o capelão que desembarcou, ele tinha pedido para eu, me mandou mensagem, pediu, você leva a mensagem hoje? Então, vou chegar a tempo e vou levar a mensagem, glória a Deus. E cheguei no trabalho, irmão, muito corrido, né, o horário é 12h30, até eu conseguir pegar a chave e começar, já era 12h35, já quase 12h40. Mas, glória a Deus, quem participou? Eu e o Espírito Santo. Eu contei isso pro irmão, a gente deu umas gargalhadas. Eu ministrei, eu orei, louvei, ministrei a palavra. Uma sala de vídeo, irmãos, excelente, uma benção. A sala, eita glória. Profetizei, glória a Deus. No trabalho seguinte, o Papai do Céu multiplicou, dobrou. Já estava eu e outro irmãozinho. E glória a Deus, porque não é o número, irmãos. A gente não tem que estar focado nisso. Né? E em outra reunião, o Papai do Céu moveu, e a gente está ali, chama um, chama outro, estamos orando, pagando preço. 9 pessoas na terceira reunião. E na semana passada, irmãos, assim, 14 pessoas, para a glória de Deus. Então, assim, não é número, é o que eu tenho passado lá para os irmãos, porque nós temos pastores lá, temos muitos homens e mulheres de Deus que estavam assim na rede, né? Água de coco. Eu agradeço, né? Assim, o apoio dos irmãos, que eu passei esse período no Rio de Janeiro, né? Não consegui servir, né? Serviço, por conta das viagens, vai para lá, vem para cá, mas está sendo alimentado aqui, me ajudou muito. Eu ia na igreja lá, mas não estava trabalhando, não tinha um serviço, não uma função. Mas agora eu estou tendo essa oportunidade aqui, o pastor está aí registrando, entendeu, pastor? Mas eu estou aqui, Espírito Santo também é fruto de oração também, e eu me coloquei diante de Deus, né, para estar contribuindo, né, para estar ajudando, entendeu? E a gente precisa, lá no meu trabalho estava meio assim, irmãos, a galera meio que acomodada, mas glória a Deus, né? Papai do Céu tem ministrado ao meu coração, estou falando com um, com o outro, e o pessoal está entendendo. Né? Eu creio que é o que eu tenho, né, falado com eles, que o trabalho vai frutificar para a glória de Deus. E continuo pedindo oração para os irmãos, porque toda terça-feira à noite tem um trabalho com um corpo de alunos. E tem um outro irmão que está de frente desse trabalho. Então, nós temos terças com um corpo de alunos e quarta-feira com a tripulação, aqui de anos. Tem sido uma grande bênção para a glória de Deus. Irmãos, se os irmãos me permitem, parabéns, Marcos. Estamos orando aí, viu, querido? Na semana passada você falou que a cidadão lá disse que fé e trabalho não combina, né? Mas a gente lembra que a fé é um dom de Deus e Deus acrescenta no momento certo. As pessoas vão chegando, como você está testemunhando aí. A gente só não pode parar. A respeito do tema de hoje, se os irmãos me permitem, quero trazer à nossa memória 2 momentos importantes que o Senhor Jesus retrata para nós. Depois, salvo engano, Paulo também fala sobre a fé e vai falar também, se eu não me engano, com Tiago. Que a nossa fé ela é comprovada pelas boas obras. Então, a gente tem que ter o discernimento, sim, para a gente não prejudicar nós mesmos nessa caminhada aí do nosso planejamento, sermos bem-sucedidos, né, diante da graça e da misericórdia de Deus para nossas vidas. Há muitos espertos mesmo. Há muitas pessoas que exploram demais as pessoas boas. Mas a nossa fé
ela é comprovada, segundo as Escrituras, pelas obras, né? Porque a fé sem obra, ela é morta, e as obras sem fé também não adianta nada. Uma discussão até interessante, se eu não me engano, é Tiago e Paulo, fala um linguajar um pouco diferente, e alguns pensamentos, né, teólogos dos doutores esmiuçam isso melhor do que eu, mas nos levam a entender. O contexto ali é que as obras, elas são o exercício da nossa fé. Então a gente tem que trabalhar aquilo que o irmão falou assim, o discernimento, aonde praticar e como praticar. Não podemos entrar num caminho que daqui a pouco a gente vai deixar de ser luz, porque as pessoas não vão ver o exercício da nossa fé distante respeito às boas obras diante daqueles que necessitam. E aí eu levo para esse momento que o irmão leu, Jesus fala ali, né, aquela parábola das oportunidades, o irmão acabou de ler, se não me engano foi Lucas, né, Lucas 16, administrador infiel, aquela coisa toda. Aliás, administrador infiel mesmo. Então, a gente precisa ter a questão do discernimento para que a gente não caia nessa ação negativa da nossa fé. Os dois fatos que eu queria falar do Senhor Jesus em relação a isso, a gente vê um dos discursos mais assim, duros do Senhor Jesus. Não me lembro a referência, eu sou péssimo para referência, tá, irmão? Mas eu sei que está na Bíblia, foi Jesus que falou, tá aí nos evangelhos. Aí. Foi quando a multidão o seguia e ele fez um discurso pesado, que ninguém mais suportou seguir o Senhor Jesus. Multidões viraram as costas para o Senhor Jesus. Eles estavam interessados mais no pão terreno, no peixe terreno, né? Ficaram maravilhados com a multiplicação dos pães e peixes. Falaram assim, vou atrás desse homem que eu nunca mais preciso trabalhar, fazer nada, que ele vai me alimentar para a vida toda. Jesus dá um sermão severo ali, uma palavra dura. Ali tinha pobre, tinha rico, pessoas mais ou menos, uma multidão que seguia o Senhor Jesus. Tinha gente de tudo quanto é jeito ali. E no final do sermão, com aquele resultado das pessoas aceitarem Jesus, as pessoas abandonaram Jesus, largaram ele de banda. E aí ele olha para os discípulos e fala assim, vocês não querem ir embora também? Aí, salvo engano, Pedro respondeu, para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Então nós só vamos reconhecer a providência de Deus, e o Deus vivo, Deus verdadeiro, estamos já falando isso nessa semana aqui, é a semana que aproxima da Páscoa, né? Se nós formos verdadeiramente, ou se as pessoas forem verdadeiramente regeneradas, passaram pelo processo da redenção. Jesus fez na cruz. Aí eles vão entender a sua boa obra. Aí não vai aproveitar de você, como o irmãozinho fez ali, nas boas intenções, né? Alimentou, agasalhou, depois houve uma exploração. Se aquela pessoa fosse atingida pela graça, ela jamais faria isso. Jamais faria isso. Ela entraria no consenso da graça e agiria de forma também honesta e pacífica, e seria grato pela bênção que recebeu naquele momento chuvoso, de frio, de agasalho, né? Seria extremamente grato. Mas como nós estamos num mundo corrompido, então nós também somos atingidos por isso. As pessoas que têm a questão de uma visão errada e querem aproveitar das pessoas boas, das pessoas cristãs. Cabe a nós o senso de saber discernir quem é e quem não é, a hora certa de ajudar e tal. E sobre a questão de ajudar, essa é a minha fala final, Jesus vai falar da parábola do bom samaritano. Eu sei que os irmãos conhecem todo o contexto, mas aqui pensando na história do irmão aí que abre a sua casa, né, para receber, e muitas pessoas já fizeram isso, eu também já fiz isso. Mas olhando direitinho aquela parábola, nós vamos ver que tanto o sacerdote como o levita deixa de ajudar. Jesus reprova e fala, o seu próximo era quem? Aí ele responde lá aos fariseus lá, ao samaritano. Aquele que não tinha obrigação nenhuma de fazer, compromisso nenhum de fazer, acabou fazendo. Mas olha o detalhe ali. Poucas pessoas exploram nesse assunto aí dessa parábola do Senhor Jesus. O bom samaritano, que vai atender aquela situação, aquela pessoa que foi assaltada, espancada, ferida, ele não leva para sua casa. Ele não dá atendimento em sua casa.
Ele não apresenta a sua família. Vou reduzir aqui. Ele não dá o seu CPF para aquele moribundo que foi achado na rua. Aparentemente é uma pessoa boa, que parecia que era uma pessoa honesta, que foi assaltada, espancada, largada ali. Mas Jesus diz que ele leva para um lugar apropriado e fala assim, olha, daqui pelo cuidado agora, se precisar de mais é só me procurar. Ele fala para o responsável do tratamento e vai embora. Vai embora. Nós precisamos aprender com isso. Nós podemos fazer as boas obras, mas saber como fazer, onde fazer, como se deve fazer e a quem nós vamos direcionar essas pessoas para serem atendidas às suas necessidades. Isso não deixa de ser boas obras. Ele tira do bolso, mas ele também, uma linguagem hoje, terceiriza o cuidado, leva lá para um ambiente que as pessoas vão tratar e cuidar e garante, sem expor a família, sem expor seu endereço, seu CPF. Só o conhecemos, claro, é uma parábola, tá, irmãos? É uma parábola do Senhor Jesus, mas nos leva a entender como nós podemos praticar e fazer o bem. E outra coisa, o bem que nós fazemos, muitas vezes, no texto que o irmão leu, ou nós queremos troca, ou nós queremos um like. Lembrei disso agora aqui. Olha, o Marcos está comigo aí, ele não vê lá no grupo da igreja, eu posso fazer, já fiz, e às vezes sou até induzido a fazer, bater foto da onde eu estou, como estou, para botar no grupo de igreja. Eu não faço isso. Eu não divulgo, mesmo aquela visita pastoral. Estou lá no hospital visitando o irmão, estou lá ministrando a ceia para ele. Eu não vou do lado dele bater uma foto para ele. Irmão, eu estou aqui. Eu não faço isso para ninguém. Não bato foto de trabalho para ninguém. Porque o que a gente faz é para Deus, para a glória de Deus. E Deus sabe e anotou. E a Bíblia diz que, salvo engano, é Apocalipse, que as nossas boas obras nos acompanham. Quem escreveu não vai apagar as boas obras. Então eu não preciso hoje fazer essa propaganda para as pessoas do que a gente fez. Então a gente também, muitas vezes, passa uma imagem para as pessoas que na realidade nós não somos, dentro do texto que o irmão fez, falou ali da honestidade, né? Às vezes durante um mês nós fizemos uma assistência social e postamos ali e aquilo fica ruminando no seio da igreja e as pessoas falam, nossa, né, o pastor ali é tão misericordioso, tão bondoso, mas só fez aquela ali, botou ali e não fez mais nada e nunca mais praticou. Então, as boas obras, volto a lembrar para nós, né, que nós sabemos disso. É bíblico que se deve fazer, mas o como fazer e a quem deve fazer, precisamos orar e pedir ao Senhor o discernimento. Eu gosto muito de sair de casa pedindo, Senhor, me dê um para me abençoar hoje. Se o Senhor me dá um para me abençoar hoje, eu fico feliz. Às vezes, você abençoa a pessoa, eu não sei o endereço dele, não sei o nome dele, não sei onde ele mora, ele também não sabe quem eu sou, o que eu faço, mas Deus sabe. E é nesse contexto que nós temos que caminhar. Deus nos abençoe. Vamos continuar fazendo as boas obras, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ótimo comentário, assim como os outros, irmão. Que Deus te abençoe a todo o grupo, né? Vocês são maravilhosos. Isso faz a gente refletir muito, os comentários também ajudam muito, assim como a palavra, que é para a gente ir estudando e buscando sempre os melhores caminhos a ser seguidos. Aproveitando para dar também essa incrementada aí em relação a ter um endereço comercial, não é o endereço da sua casa, são coisas diferentes, né? Quando eu trabalhei no presídio, eu aprendi que o advogado do mal, ele tem acesso à sua casa, ao seu endereço, porque está no processo. Então, se você colocar o endereço da sua casa, da sua família, o indivíduo, né, o interno, que chama do interno, né, no presídio, que não gosta de você, ele vai saber seu endereço porque está no contato do documento e o advogado consegue ver o seu endereço. Então, quando eu respondi uns 3 processos lá, eu aprendi isso. Ele coloca o seu endereço comercial, né? Foi mais coisa. E quando aconteceu também, quando eu perdi meu carro, tive meu carro roubado, meu carro dormia na rua. Aí eu passei em 3 oficinas diferentes e muita gente elogiando o carro. Nossa, carro bacana, motor novo e tal, carro bacana. Aí o que eu fiz, quando eu sempre coloquei o endereço da minha casa. Rapaz, 30 dias depois levaram meu carro. Porque os caras usaram meu carro, não quebraram nada, eu entraram no carro com uma facilidade e levaram o carro, porque meu carro dormia na rua. Então eu falei, caramba, esqueci.
Aí até minha esposa apertou, você é um cara experiente, caiu nessa, né? Eu falei, eu botei o endereço da minha casa, não botei minha barba de molho, né? E outra coisa que eu aprendi muito no Rio é os falsos pedintes, né? Aí tem um hábito desde o Rio de Janeiro, né, mais de 15 anos, a gente vai juntando algumas moedinhas, a gente bota para oração, bota na unção, bota no azeite, e depois eu separo em saquinhos de 3 em 3 reais, para dar um sinal, sempre passa alguém, né? Aí lá no Rio de Janeiro, quando eu comecei a fazer isso, lá no aterro de Flamengo, sempre vinha alguém com aqueles sacos de urina, pendurado e tal. Aí eu pegava aquela moeda já apresentada, consagrada, irmão, toma aqui. O cara olhava para mim, o cara não vinha no meu carro, ele fugia. Era automático isso. Falei, caramba, ué, por que o cara não quer receber dinheiro? Toma aqui, não, quero não. Ou seja, o falso ele se revela, certo? E aqui eu faço a mesma coisa no Rio, eu separo em saquinho, né? E a pessoa foge do... Por quê? O propósito é, quem receber essa, mas que seja abençoado, que faça bom uso. Não é só dar o dinheiro, o propósito é abençoar e libertar aquela pessoa que está nas trevas. Quem tem perturbado e atormentado por espírito, o cara não recebe, o cara foge. Está no seu portão. Você quer uma coisa? Antes de te dar, posso fazer uma oração? O cara corre, meu irmão. Pode experimentar isso. No metrô foi assim, no ônibus foi assim. A pessoa não quer uma coisa. Tá bem, eu posso te dar assim, mas antes eu posso orar por você. O cara troca o assunto. Não, eu tô com dor de barriga, não precisa comprar meu chinelo, não precisa me dar o lanche, não. O cara dá linha na pila, porque a intenção dele é te perturbar, te atormentar. Quer pegar as suas coisas? Não, antes de te dar, posso orar por você? Experimenta para ver se o cara é necessitado ou o cara é atormentado. Eu já atendi pessoas necessitadas que houve até uma revelação, que eu contei uma vez aqui, eu estava visitando uma família, a minha filha assim, pai, compra mais. Tinha uma moça vendendo um negócio de imã de geladeira, né? Eu falei, então assim, tá bom. Quando eu bati no portão, cara, eu fui impulsionado a comprar o troço. Eu olhei assim e falei, quanto é o total que você tem aí nessa bandeja? Ela olhou assim, na época, não sei se era um dinheiro que dava para comprar um bujão de gás. Aí eu falei assim, me dá tudo, vou querer tudo. Eu não precisava daquilo, mas eu falei, me dá tudo. Minhas filhas queriam comprar para brincar. Aí ela falou assim, caramba, antes de sair de casa eu orei que eu ia bater numa porta, que o meu gás acabou. E alguém ia comprar tudo para me comprar o gás. Ou seja, eu fui usado para atender um pedido de alguém que eu nunca vi na minha vida, para ajudar ela que ela tem que ser atendida. Então é importante a gente estar alinhado com Deus, andar com Deus na presença de Deus. A gente pode ser usado em qualquer momento. Essa que é a coisa. Assim, não, mas Deus não age, Deus age em todo momento, 24 horas, debaixo de noite, não importa. Você experimenta isso, vai dar alguma coisa? Irmão, posso fazer uma oração primeiro? Cara, vai dar linha daqui. Amém. Deus abençoe. Se os irmãos me permitem mais uma fala, desculpe aí, é muita coisa, mas trazendo a memória, né, que o primeiro pão que a gente tem que oferecer às pessoas é o pão da vida, que é Jesus. Tudo tem que ser dado nesse endereço, que é Jesus. E há um tempo atrás, dentro de um seminário de um dia, sobre ação social, que é promovido pela Junta Diaconal da nossa igreja, o preletor falou uma verdade que até hoje ainda está no meu coração. E a gente, muitas vezes, tem um olhar para fora dos irmãos da igreja para ajudar. Nós convivemos com nossos irmãos todos os domingos, todos os dias ali, e muitas vezes temos dificuldade de chegar ali e ajudar. Às vezes você tem viúvas, você tem pessoas órfãs dentro da igreja, pessoas assalariadas, casal de idosos que aposentado está ganhando aí um salário mínimo, e você sabe que mora ali naquela casa simples, humilde, você sabe que eles têm alguma necessidade. Nós sabemos que tem, eles não comem carne todo dia, eles têm as suas dificuldades de pagar água, luz, enfim, essas coisas todas. Mas muitas vezes nós olhamos pela janela lá fora, né, e queremos ajudar lá. E esquecemos dessas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, né, que é a igreja. Então, não sei como funcionam as igrejas as igrejas que estão aqui representadas pelos irmãos, mas na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos um corpo diaconal que faz isso, né, que ele coordena esse trabalho de necessidade. Então, se a sua igreja tem uma comissão, às vezes do pastor, das lideranças, não sei o que, sabe, né, nos seus gabinetes, que eles estão passando necessidade,
estão com dificuldade de comprar um remédio, dificuldade de pagar uma luz, dificuldade de um alimento. Você não precisa nem aparecer, você vai via essa comissão de assistência social da igreja e fala assim, olha, eu gostaria de abençoar este irmão aqui, ó, está aqui. Não queria que ele soubesse quem entregou. Vai aqui, fala que foi uma doação de alguém. Você faz essa doação olhando para as pessoas que estão dentro da igreja, aqueles que sentam à mesa do Senhor contigo. E muitas vezes estão precisando, e a gente não olha para essas pessoas. Não sei porque nós temos uma dificuldade. Nesse seminário, nesse simpósio, nesse seminário dia de assistência social, teve uma frase que me impactou, que diz assim, que a igreja é a única instituição, né, o único exército, acho que foi o exército que ele falou isso, na época, que não socorre os seus feridos. Nós temos um olhar muito para fora e olhamos pouco para dentro, dos necessitados dentro da nossa igreja. São muitos, pessoas que ficam internadas, precisam de alguém lá para passar uma noite no leito com ele, não tem ninguém. Quando recebe alta, vai para casa, quem vai levar uma marmitex para ele lá, quem vai pegar a roupa dele e lavar, quem vai lá cozinhar, enfim, essas coisas assim que as pessoas, às vezes, dentro da nossa igreja precisam. Nós oramos, Senhor abençoa, cura e tal, mas Deus fala assim, olha, a minha parte eu faço, o impossível. Agora, o possível vocês podem ir lá e fazer. Isso também é boas obras, e está ligado no corpo de Cristo. E há uma palavra, os irmãos depois procuram a referência, que eu já falei que eu sou péssimo, que diz o seguinte, se você tem que ajudar, o contexto é esse. Se você tem um prato de comida e tem que dar para alguém, tem duas pessoas, um ímpio e o justo, você primeiro tem que abençoar aquele doméstico da fé, o justo, aquele que caminha com você. Caso você sobre e tenha outras situações de pode, ajude o outro. Mas a Bíblia nos leva primeiro a ajudar o corpo de Cristo, a igreja, aqueles que são da mesma fé nossa e que precisa muito. Então essas coisas têm que estar atentas aos nossos olhos, principalmente nós homens, né, que somos os arrimos de família, que somos os sacerdotes do lar, que a Bíblia joga tanta responsabilidade para o homem, né? O homem cristão, o homem de Deus. A gente precisa ter esse olhar mais caridoso, mais social, para os membros da nossa igreja. Sabe, Deus, olhando isso para nós, nos abençoe particularmente, abençoe a igreja como um todo. Prometo não falar mais. Amém, irmão, amém. Pastor Carlinhos. Glória a Deus, né? Que bênção foi a reunião de hoje, com os comentários, com a palavra ministrada. É assim que a gente cresce, né? Vendo, ouvindo, participando, fazendo e lendo na palavra de Deus. Foi bem dito aqui, conselhos para sermos bem-sucedidos. Tem muita gente que quer saber a receita para ser bem-sucedido, para crescer, para ser rico. A palavra de Deus tem todas as respostas. Então, temos que observar e praticar. Só um pequeno comentário aqui. Na nossa igreja, a gente ajuda os irmãos com as cestas básicas, com remédios, com algumas pessoas que precisam. E quando eu estou lá no escritório, muitas pessoas chegam lá pedindo cesta básica e tudo. Meu papel sempre é falar. Eu já orei para várias pessoas que eu chamei no escritório, aceitaram a oração, outros não aceitaram. E eu falei assim, se você passar a frequentar, a gente vai inscrever vocês para serem ajudados mensalmente com uma cesta básica. Pergunto para você, alguém voltou para ser inscrito? Ou mesmo o culto estava para começar? Olha, se você subir, assistir o culto, depois do culto nós podemos conversar. Porque nós temos um bazar, já oferecemos, já doamos roupas, né? Alimentos, mas as pessoas só querem aquele no momento. Então, é a prudência, como foi dito aí, discernimento, não é? Não, porque tem muita gente que, vocês mesmos falaram, pega o mantimento e vai trocar por drogas. Então, temos que ter muito cuidado e muito discernimento do Senhor para não prejudicarmos mais a pessoa ainda. Então, é verdade, ninguém se interessa para o lado espiritual. O lado espiritual é o mais importante. Que eu sempre falo, olha, esse mantimento que a gente vai dar para você, quando a pessoa ouviu, quando entrou, quando recebeu uma oração, eu falo assim, esse mantimento aqui acaba, mas o verdadeiro pão do céu, que é o Senhor Jesus, se você de fato receber, como você disse que recebeu aqui, proferiu a oração da fé, esse que vai resolver o seu problema eternamente. Então, mas as pessoas não voltam. É incrível que pareça, né? Às vezes elas demonstram interesse ali e depois não voltam. Eu deixo claro, se você começar a vir, frequentar, você vai ter assistência social aqui. E elas não voltam,
e eu já dei do meu bolso muito dinheiro, e às vezes a gente, de coração é fraco, a gente cai, né, nas histórias, a gente sabe que a história muitas vezes não é verdadeira, mas no momento a gente fica assim, emocionado com a situação, acaba ajudando, mas discernimento espiritual é tudo. Eu só queria concluir aqui, como os Osni leu lá em Lucas 16:10, isso. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. E o Senhor nos testa todo tempo, não é? Então, fiel no mínimo, você já recebeu um troco a mais? E você já devolveu esse troco a mais? Você já teve oportunidade de fazer algo que ninguém estava vendo, mas sabendo que Deus estava vendo? A Bíblia fala, né, que a tua mão direita dá, que a tua mão esquerda não saiba. Então é muito importante isso, nós fazermos para o Senhor. Ele vai ver. Ah, mas olha, se tiver holofote, se tiver aqui todo mundo vendo, aí, né, vou mostrar, como o pastor Arlindo falou, né, olha, não tem que aparecer, não tem que tirar foto lá para mostrar que está lá, tem que fazer com amor, porque a recompensa veio do Senhor. Esse é o papel do cristão, né, ser fiel no mínimo, onde ninguém está vendo, é lá que você está sendo provado. Eu já devolvi R$5 na feira que me entregaram errado. Já devolvi troco no banco, e muita gente falava assim, o banco é rico. Não, o banco é rico, mas o funcionário é que vai pagar do bolso. Então tem muita gente que não entende isso. Aonde Deus quer nos testar é no mínimo mesmo, porque sobre o muito Ele vai nos colocar. Então, bela palavra, glória a Deus pelos comentários, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Agora nós vamos orar. Tem alguém que tem algum pedido de oração? Eu continuo pedindo pela minha saúde, né? Venho tentando me recuperar, mas está muito lento. Mas estamos aí. Orar pela minha saúde. Vamos orar. Na semana passada nós oramos pela tua viagem. Chegou tudo bem? Graças a Deus. Hoje eu estou em Vila Velha aqui do Espírito Santo, né? Aquela semana passada eu estava no Rio, lá em Duque de Caxias. Sim. Então, chegamos tá bem, graças a Deus. Viagem muito boa, muito boa. Obrigadão. Vamos estar orando pela sua saúde agora, sim. Mais alguém, irmãos? Dedé, você não vai pedir para o Brasil? Se você não pedir, eu já marquei aqui, tá bom? Mais alguém, irmãos? Eu quero pedir oração para duas irmãs que eu conversei hoje por telefone, até orei com elas. As duas caíram dentro de casa, né? Caíram da escada, uma caiu da escada, a outra caiu saindo do elevador, né? Duas senhoras já. Então, uma chama Tereza e a irmã Margarida. E a Edna também, que está com herpes zoster. Edna. Mais alguém, irmãos? Pastor, pela Advani, o senhor Wilson e a dona Josefa, e o Marcelo. Por mim também, que não estou bem. Probleminha, mas eu creio que Jesus vai ser. Com certeza, Lorival. Fica firme aí. Em nome de Jesus. Mais alguém, irmãos? Então vamos orar, né? Coloca a tua fé em ação aí, porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou mais, ali o Senhor estaria, né? Pelo jeito, nós estamos em 11. Glória a Deus por isso. Senhor, muito obrigado a Deus por esse tempo que o Senhor nos permitiu estarmos juntos mais uma vez, mais uma semana, que é tão precioso esse tempo, que passa tão rápido, de podermos ouvir a Tua palavra, nos alimentarmos dela, podermos contribuir com as experiências que cada um tem de ministério, de vida, e obrigado porque o Senhor permite que a gente troque essas experiências para o crescimento espiritual de cada um de nós. Mas agora, Senhor, unidos, colocamos esses pedidos de oração que estamos fazendo, levando ao trono da Tua graça. O pastor Arildo, Senhor, a sua saúde, ele é Teu servo, o Senhor tem compromisso com aquele que é Teu. Nós pedimos que a virtude do Teu poder restaurador esteja sobre a vida dele agora, tocando, curando, libertando de todo mal, renovando as suas forças e a sua saúde. É o nosso pedido, Senhor, e pela fé nós declaramos a cura para a glória do Teu nome.
Oramos pela nossa nação, o Brasil, Senhor, que está em um caos político, social e econômico, mas o Senhor é o Deus que pode, ó Deus, humilhar o que está exaltado, exaltar o que está humilhado. O Senhor é quem coloca reis, quem tira reis, que muda tempos e estações. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu o controle de nada. Pelo contrário, o Senhor já determinou todas as coisas que estão escritas no teu livro. Estamos vendo o cumprimento das tuas palavras, das tuas promessas, e nós sabemos que muito breve o Senhor há de voltar. Mas liberta esta nação, Senhor. Levante pessoas honradas, pessoas de caráter, pessoas tementes a ti, e que o Senhor possa fazer justiça com aqueles que estão roubando e defraudando esta nação. O Senhor é o justo juiz, aquele que tem poder e autoridade para julgar. Julga, Senhor, estas vidas, ó Pai. E cabe a nós somente orarmos e entregarmos e confiarmos todas as coisas na tua mão. Oramos pela Tereza, Senhor, que caiu, e oramos por ela. O Senhor deu livramento nesta queda, podia ser pior. Também a irmã Margarida, que, ó Deus, poderia ter sido fatal, mas glória ao teu nome, Senhor, ela está se recuperando. E a Edna, Senhor, que está com herpes zoster, esteja agindo na vida dela, Senhor, curando completamente. A Divani, o Wilson, a Dona Josefa e o Lorival, Senhor, colocamos também essas vidas no teu altar, porque estamos orando com fé, sabendo que nós podemos contar com a tua graça, com a tua misericórdia e com a tua compaixão. Esteja restaurando, que possamos ouvir testemunhos para glorificar o teu nome, Senhor. Portanto, estamos aqui unidos em oração, com a mesma fé, com o mesmo propósito, na mesma certeza que brevemente ouviremos, Senhor, testemunhos para glorificar o Senhor. Dá-nos a todos uma noite tranquila, de paz, de repouso, e uma semana, Senhor, na direção sábia do teu Espírito Santo. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Abençoe a cada um de vocês, nossos familiares. Boa noite, boa noite. Bom descanso. Deus abençoe a todos. Valeu, gente. Boa noite, varões. Deus abençoe vocês, hein? Jesus. Boa. Própria obsessão. Chega de olhar pra mim